8 em cada 10 brasileiros estão endividados, tá? Não estão inadimplentes. Inadimplentes estão 60% dos 8. Então, quer dizer, de cada 8, 5 está inadimplente. Sim. Nós, brasileiros, né, em geral, nós nunca tivemos educação financeira. Então, nós nunca soubemos como trabalhar o dinheiro. As famílias hoje, elas não têm esse conhecimento. Infelizmente, o brasileiro não tem esse conhecimento. Isso faz com que a pessoa tome decisões erradas. Podemos comprar tal coisa? Não, olha, nesse mês não vai dar porque o dinheiro está contado. Podemos fazer tal coisa? Olha, não vai dar esse mês porque eu tenho uma outra conta para pagar. Então, o que acontece com a pessoa, com aquela família? Começa a ter aquele relacionamento de onde? Ah, meu pai nunca me dá dinheiro, minha mãe nunca me dá dinheiro, minha esposa está gastando demais, meu marido está gastando naquilo que não precisa gastar. Hoje a gente sabe, né? Vamos colocar aqui no próprio país o salário mínimo. E a gente ouve muito disso. Nossa, mas não ganho nem para pagar minhas contas. Como que eu vou começar a fazer essa reserva? Como que eu vou guardar se eu não estou conseguindo nem pagar? Toda dívida é causada por um problema. A dívida é consequência de um problema que você criou, que gerou essa dívida. Primeiro desespero que bate na pessoa. Nossa, estou devendo para o banco, vou renegociar minha dívida. É tudo que o gerente quer ouvir da tua boca. Na hora que você fala, vou renegociar, os olhos dele até brilham. Nunca fique sem dormir por causa de uma dívida. Ponto. Tá. Que as pessoas falam, nossa, eu não consigo dormir, eu vou trabalhar, eu estou preocupado com que eu não paguei a conta de água, eu estou preocupado que eu não paguei a conta de luz, eu me relaciono mal no trabalho, eu trato mal meus amigos no trabalho. Ou eu crio uma animosidade dentro da minha família porque eu estou preocupado que eu não consigo isso, que eu não consigo aquilo. Presta atenção. A dívida é consequência de um problema. Enquanto você não resolver aquele problema, você não vai conseguir sair da dívida. Que às vezes a pessoa fala, eu ganho salário mínimo, mas tá bom, tô vivendo. Pô, mas será que se você fizer um esforçozinho, você não consegue ganhar um pouco mais, né? Você não consegue gerar um pouco mais de receita, um pouco mais de renda para você? Onde você possa ter no futuro, pelo menos um dinheiro guardado, uma importância guardada, que vá te dar um pouquinho de satisfação lá na frente. Então, isso é o que falta na educação financeira pro brasileiro. Entendi. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal e hoje aqui nos estúdios para falar de um assunto que muitas das vezes deixa a gente um pouco de cabelo em pé, sobre finanças, sobre dinheiro, sobre educação financeira. Então conosco ele que é coach financeiro, educador financeiro e vai deixar aqui pra gente dicas, informações e ferramentas para a gente começar a pensar um pouco e valorizar um pouco mais o nosso dinheiro. Conosco, Sérgio Monte. Então seja muito bem-vindo, Sérgio, ao nosso canal. Obrigado, Malu, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, poder trazer um pouco de conhecimento, né, de educação financeira para as pessoas, né, que te acompanham no seu canal. E estou aqui à sua disposição. Maravilha. E quando a gente fala de dinheiro, né, eu falo que assim, é um assunto bastante delicado. Muitas pessoas, às vezes, até deixa passar na família, né, deixa passar em certas situações esse assunto, porque ele mexe com a gente. Vamos começar desse ponto. Por que falar de dinheiro mexe com a gente? Por que ele leva, às vezes, até a dar problema, né, de comunicação, problema nos relacionamentos, em casa, com o nosso cônjuge, enfim, por quê? Como que você coloca isso pra gente? Vamos lá. Nós, brasileiros, né, em geral, nós nunca tivemos educação financeira. Então, nós nunca soubemos como trabalhar o dinheiro, mexer com o dinheiro, saber usar o dinheiro. Então, na medida que você vai começando a receber, começando a ter o seu dinheiro, você vai tomando decisões que no seu modo de pensar, que você trouxe da sua infância, dos exemplos da sua família, você começa a utilizar na sua vida. Então, com isso, o que acontece? Você começa a fazer o uso do dinheiro de uma forma errada. A menos que aquilo que veio de você, veio no sentido de te educar, para que você soubesse usar o dinheiro quando você estivesse recebendo esse valor.
Então, as famílias hoje, elas não têm esse conhecimento. Infelizmente, o brasileiro não tem esse conhecimento. Isso faz com que a pessoa tome decisões erradas. E nesse momento de tomar a decisão errada é onde gera a falta do dinheiro, que é onde a pessoa faz o quê? Ela vai buscar um empréstimo, ela vai pedir um dinheiro para um amigo, ela vai se endividar. Com isso, o que acontece? Começa a criar uma animosidade entre as pessoas da família, porque começa a negação. Podemos comprar tal coisa? Não, olha, nesse mês não vai dar porque o dinheiro está contado. Podemos fazer tal coisa? Olha, não vai dar esse mês porque eu tenho uma outra conta para pagar. Então, o que acontece com uma pessoa, com aquela família? Começa a ter aquele relacionamento de onde? Ah, meu pai nunca me dá dinheiro, minha mãe nunca me dá dinheiro, minha esposa está gastando demais, meu marido está gastando naquilo que não precisa gastar. Então, você começa a criar o atrito familiar. E do atrito familiar, você sabe qual é a consequência. Ou é a separação, ou é um divórcio, enfim. Alguma coisa de mal vai gerar. E a falta da educação financeira faz com que isso aconteça. E hoje a gente vê, né? Os números mostram que um dos pilares da separação é a falta da comunicação relacionada ao financeiro. Exatamente. Né? E aí as famílias, a gente tem muita telespectadora aqui, mãe, esposa, família mesmo, que a gente vê que vem de um nível, muitas das vezes até permissivo com os filhos, sempre sim, sempre, né? E de repente tem que segurar. Sim. E é onde as crianças, os adolescentes, acabam também ali ficando revoltados, muitas das vezes, não entendem, só a mãe do outro é melhor, né? Aquela coisa, o pai do outro que dá tudo, enfim. Pra gente começar na prática, né? Sim. Ferramentas, independente aqui de quanto ganhe, porque a gente conhece também pessoas que ganham muito e estão sempre no vermelho, e a gente conhece também pessoas que ganham menos, mas tem uma reserva, né? Tem um fluxo de caixa bacana, ela sabe se organizar. O que você traz de ferramentas? Inclusive eu estou aqui, ó, com material, você vai disponibilizar depois para os nossos telespectadores, claro, que é a roda financeira do nosso negócio. Isso aqui precisava ser papel de cabeceira? Ah, com certeza. Ou na porta da geladeira. Esse papel, na verdade, assim, essa ferramenta, vamos dizer assim, na verdade, ela é uma ferramenta que é no final do ano, para o começo do ano seguinte, que a pessoa tem que preparar. Para quê? Para que ela esteja preparada para o que vai ocorrer no ano seguinte. E aqui, independente se eu sou uma personal organizer, se eu sou uma artesã, se eu sou a mãe, né, dona de casa, ou se eu sou uma grande empresário, a regra é a mesma. A regra é a mesma. E ela pode ser usada também para a pessoa física. Tá? É bem assim, ó. Quando eu falo em roda financeira, eu estou dizendo o quê? Que dentro daquela roda existem várias situações que acontecem no seu dia a dia, no seu mês ou no seu ano. Certo. Então você tem que trabalhar essa ferramenta no sentido de que ou você vai organizar a sua vida financeira e aplicar isso na roda para o seu ano, ou você vai usar a organização financeira para aplicar na sua roda na sua pessoa física. Então existem várias ferramentas aonde você consegue chegar exatamente no ponto onde você precisa saber o que está sobrando ou o que está faltando. Tá? Que é onde nós aplicamos a regra, né, que nós chamamos uma regra de 3 letrinhas, que é o RSC. Então, na hora que eu montei toda a minha situação financeira, todas as minhas despesas, que eu aplico o RSC, que é o reduzir os meus gastos, substituir os meus gastos ou cortar os meus gastos, é onde eu vou conseguir ter um valor que dali eu posso falar, olha, eu posso usar esse dinheiro para tal coisa. Então ali dentro está o quê? Está o controle das suas despesas, ali dentro está o quê? Está o planejamento seu para curto, médio e longo prazo, está de que forma você vai montar o seu fluxo de caixa, de que forma você vai montar a sua reserva de oportunidade, que nada é mais do que a reserva de oportunidade seria o quê? Você ter um dinheiro guardado para quando surgir uma oportunidade de negócio, você poder usá-lo onde vai beneficiar o seu fluxo.
Ah, sim. Às vezes a gente ouve também de emergência, né? Isso, exatamente. Mas emergência dá só uma sensação de coisa ruim, negativa. Isso, exatamente. A gente pode mudar a emergência por oportunidade? Podemos mudar a emergência por reserva financeira. Ah, tá. Olha, eu tenho uma reserva financeira que, se eu necessitar por motivo de urgência, eu tenho esse dinheiro guardado que eu posso utilizar naquele momento que eu preciso. Tá. Então vamos para a prática? Vamos para a prática. Vamos lá. Tá? A gente ouve muito daquelas regrinhas, né? Eu vou pegar tudo que eu tenho ali do meu dinheiro que eu recebi, seja físico ou jurídico. Lógico, o jurídico talvez tenha alguns outros detalhes. Vamos falar mais do físico, né? Sim. Posso dividir em 3 para dividir essas partes. Divido 10% para cada coisa. Tem umas regrinhas assim. Isso é universal ou cada um pode aplicar dentro da sua necessidade? Cada um aplica dentro da sua necessidade. Você tem a regra dos 6 potes, que nós chamamos, ou dos 6 envelopes, ou você tem a regra 50, 30, 20, que é viva com 50%, né, suas despesas essenciais com 50%. Os outros 30% são para os seus investimentos e os outros 20% são para os seus gastos, lazer, enfim, qualquer outro tipo de despesa. Então você tem como dividir isso. E o do pote, que a gente fala, ou do envelope, é o quê? Você pegar e dividir 55% para suas despesas essenciais, tá? Para os seus gastos do teu mês, do teu dia a dia, 10% para sua reserva de emergência, 10% para sua aposentadoria, 10% para sua educação, para cursos, para leitura, e os 5% para doação. Tá. Porque parece que não, mas emocionalmente, e isso também é uma verdade, porque nós aprendemos isso, né, com o Supremo, ele falava assim, ó, doe que você receberá em dobro. Então, a doação é exatamente esse momento. Você doou 5% daquilo que você ganha, com certeza alguma coisa, né? Algum retorno você terá, não digo financeiramente, mas de uma outra forma também você recebe. Entendeu? Sim. Então é assim, ó, é o saber quanto eu tenho, que eu posso utilizar do que eu recebo da forma mais fácil, que me dê a oportunidade de eu poder ter uma tranquilidade financeira na minha vida. Tá. Que é o que não acontece hoje, infelizmente. E nós, por exemplo, né, que temos aí os empreendedores, vamos dizer. Então, eu sou costureira, eu tenho a artesã, a personal organizer, de repente, que você tem que saber entender o quanto você gasta, né, ali os seus custos do seu mês, ali da sua casa, da sua vida, para fazer esse dinheiro acontecer. O empreendedor é isso. Sim. Quantos eu tenho que vender de mudança residencial? Quanto que eu tenho que vender, de repente, de produto organizador? Quanto que eu tenho que vender de difusor de ambiente? A artesã, quantos guardanapos ela vai ter que vender? Enfim, tudo isso entra também. Sim. Aí a pergunta, que a gente recebe muito disso, eu recebo muito das minhas alunas, das telespectadoras, enfim, tá? Hoje a gente sabe, né? Vamos colocar aqui no próprio país, o salário mínimo. E a gente ouve muito disso. Nossa, mas não ganho nem para pagar minhas contas. Como que eu vou começar a fazer essa reserva? Como que eu vou guardar se eu não estou conseguindo nem pagar? É desculpa? É fato? Como que você vê isso enquanto educador financeiro? Isso aí, isso inclusive criou um debate dentro de uma rede social, que eu falei exatamente isso, que existem pessoas que ganham um salário mínimo e um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, que a pessoa fala assim, mas você fala que tem que guardar porque você ganha muito mais do que isso, então você tem a facilidade de guardar. Gente, veja bem, o que eu quero que a pessoa entenda é o seguinte, não é possível que a pessoa que ganha um salário mínimo, ela não consiga separar R$30. R$30 do salário dela. Porque ela vai abrir mão de alguma coisa. De repente, ela abrir mão de um lanche, de uma pizza. De uma pizza, de uma a pizza cervejinha nem dá, do né? marido. A pizza não dá porque quem ganha um salário mínimo é difícil de comer uma pizza, sair para comer uma pizza. Mas enfim, guarde pelo menos R$30. Coloque lá. Mas onde que eu invisto R$30? Gente, um tesouro direto. Uma cota de 0,01% de uma cota do Tesouro Direto custa R$30. Se você pegar todo mês e guardar R$30, isso vai se tornar um hábito.
Na verdade, é hábito. Na verdade, eu vejo também que é um desapegar de algo. De algo, né? Então, não é só a questão de, eu vou ter que tirar os R$30. Não. Onde eu vou desapegar? E tem uma outra coisa também que a gente ouve muito. Eu preciso reduzir gastos. Quando a gente fala isso, nossa, dá um desespero, né? Porque assim, você não quer parar de ir na cabeleireira, você não quer parar de fazer a unha, a manicure, né? Sim. Às vezes o marido, o homem, tem os seus hobbies também. A gente não quer parar, tá? E, na verdade, não precisaríamos parar. A gente precisa fazer mais seria bico? Seria uma renda extra, isso, né? Seria isso, o caso isso, uma renda extra, exato, né? Para poder... a renda extra é exatamente para te ajudar a poder manter o seu padrão ou ajudar a poder pagar as suas contas, né? E sobrar um valor para você investir. Ou você investir antes de começar a pagar suas contas, que é o melhor dos mundos. Olha, eu vou conseguir guardar R$30, daí o que sobrou eu vou pagar minhas contas, eu vou viver. Vai fazer falta esses R$30? Não sei, pode ser que é aquilo que você falou. Será que se eu cortar alguma coisa, reduzir algum gasto, eu não vou conseguir poder guardar esses R$30? Sim. Porque assim, você nunca vai viver ganhando um salário mínimo. Porque você vai querer sempre poder melhorar, crescer profissionalmente para você galgar melhores cargos e salários. Tá? Você não vai ficar aquela pessoa que fala, eu só ganho um salário mínimo. Você não vai poder se vitimizar. Você vai sempre procurar ganhar mais. Porque daí é um outro estilo de vida também, estilo de vida, exatamente. Tá tudo bem também. Tá tudo bem. Se ele quiser viver, né, de amor e cabana, ok, né? Tranquilo, sem problema nenhum. Agora, eu entendo que o brasileiro sempre quer buscar algo melhor para a vida dele. Não só para ele, como para a família. Então, o pensamento teria que mudar também. Que às vezes a pessoa fala, eu ganho um salário mínimo, mas tá bom, estou vivendo. Pô, mas será que se você fizer um esforçozinho, você não consegue ganhar um pouco mais, né? Você não consegue gerar um pouco mais de receita, um pouco mais de renda para você? Onde você possa ter no futuro, pelo menos um dinheiro guardado, uma importância guardada, que vá te dar um pouquinho de satisfação lá na frente. Então, isso é o que falta na educação financeira para o brasileiro. Entendi. E outra questão também, né, são a dívida. O que pagar primeiro, para onde correr, quando você já está num ponto que, né, você não teve educação financeira. Eu vejo que até por não ter, a vergonha da gente buscar ajuda também. A gente se embanana, né, se enrola, e aí a gente chega na temível dívida. E aí, por onde começar? Deixa algumas dicas aqui também pra gente. Vamos lá. Primeira situação da dívida. Que todo mundo fala, e eu ouço muito isso em podcasts, né, YouTubes, pessoas que têm o conhecimento da educação financeira. Você ouve o absurdo da pessoa falar, pague primeiro a que te cobra mais juros, os juros mais altos. Não. A dívida tem duas situações. A dívida de alto risco e a dívida normal. Tá? Vamos imaginar uma hipótese, uma situação. Você tem uma dívida de um cheque especial que te cobra 14% ao mês, tá? E você tem uma dívida da sua casa própria que você está pagando que te cobra 1,2% ao mês. Qual que você vai pagar primeiro? A casa. Por quê? Porque a casa eu posso perder. Exatamente. Eu não sei se eu estou falando certo. Exatamente. Alto risco. Se eu não pago o valor da parcela da casa, eu corro o risco de perder a casa. E olha a comparação de um juro de 14% para um juro de 1,9%. É aí que a gente olha o número? É aí que a gente... Você entendeu? Olha, gente, que dica! Não é o número que a gente vai olhar, mas sim o risco. Dívida é risco. Tá. Eu moro num apartamento, tá tudo pago, bonitinho. Você paga o condomínio em dia? Não. Você está correndo o risco de perder o seu apartamento. Então, dívida de condomínio é alto risco. Você tem um carro financiado, não pagou as parcelas, você corre o risco de perder o carro para a financeira. Então, exemplos de risco aqui seria casa, apartamento, carro. Tudo aquilo que envolveu um patrimônio em garantia corre risco. É risco. Tá. Não importa se o juro é 5, 3, 10 ou 14.
O que importa é o risco. Tá. E toda dívida é causada por um problema. A dívida é consequência de um problema que você criou, que gerou essa dívida. Porque quando a pessoa, veja bem, às vezes a pessoa me procura, ela procura no momento onde ela não está mais conseguindo respirar. Entendeu? Por quê? Porque ela achou na cabeça dela que ela conseguiria resolver tudo sozinha. Então, o primeiro desespero que bate na pessoa: nossa, estou devendo para o banco, vou renegociar minha dívida. É tudo que o gerente quer ouvir da tua boca. A hora que você fala, vou renegociar, os olhos dele até brilham. Por quê? Porque ele vai falar para você que ele reduziu um valor que você devia e dividiu mais parcelas para você, para que aquele valor ficasse em condições de você pagar. Quando na verdade é o contrário. Ele deveria trazer para você o valor que você deve, excluindo aquilo que você já pagou, e te apresentar um outro número em cima daquilo valor real que você devia. Então, o que acontece? Nessas situações, eu tenho estratégias para apresentar para o meu cliente no processo, aonde vai facilitar com que ele pague aquela dívida de uma forma mais tranquila por um valor menor e que ele não fique devendo. Porque eu não vou chegar para o meu cliente e falar, não paga. Não, lógico que claro, não. Sim. Porque muita gente fala assim, mas a dívida caduca. Quem te falou que caduca? Você sai com o seu nome do SPC, mas a dívida está lá. Sim. Aí você fala, nossa, eu fui no banco pedir um empréstimo e o banco não me deu porque falou que eu tenho uma pendência financeira. Aí você fala, não, mas o meu nome não está no SPC. Ele fala, sim, não está porque tirou, mas a sua dívida está ali. Você vai ficar devendo ela pro resto da vida, enquanto você não pagar, não importa qual seja o valor. Então as pessoas falta do conhecimento mesmo, é a falta do conhecimento. E de buscar, né? Exatamente. E de buscar, exatamente. É aquilo que eu digo. Nunca fique sem dormir por causa de uma dívida. Ponto. Tá. Que as pessoas falam, nossa, eu não consigo dormir, eu vou trabalhar, eu estou preocupado com que eu não paguei a conta de água, eu estou preocupado que eu não paguei a conta de luz, eu me relaciono mal no trabalho, eu trato mal meus amigos no trabalho. Ou eu crio uma animosidade dentro da minha família porque eu estou preocupado que eu não consigo isso, que eu não consigo aquilo. Presta atenção. A dívida é consequência de um problema. Enquanto você não resolver aquele problema, você não vai conseguir sair da dívida. Então, foque na solução do problema. Foque na solução do problema. Busque ajuda, conhecimento. Exato. A dívida passou a ser um problema do credor. Ele que tem que se preocupar. Todos somos. Tem um termo também, endividados, e tem um termo que na educação financeira fala. Você tem um endividado e um inadimplente, não é isso? Tem a diferença, né? Tem a diferença. A maioria é endividado. A maioria é inadimplente. Inadimplente. Tá. Entendeu? Como que é essa diferença aí? Quando todo mundo tem dívida. Todo mundo. Até uma parcela de um sapato é uma dívida. Exatamente. Você foi numa loja, comprou em 3 vezes, você tem uma dívida. Tá? Você foi no estacionamento, comprou um carro e financiou, você tem uma dívida de longo prazo. Se você não pagar, você se tornou inadimplente. Daí sim. Aí você é um inadimplente. Tá? Se você olhar a última pesquisa que foi realizada por uma empresa americana aqui no Brasil, eu não me recordo o nome dela, ela chegou na seguinte conclusão: 8 em cada 10 brasileiros estão endividados. Tá? Não estão inadimplentes. Inadimplentes estão 60% dos 8. Então, quer dizer, de cada 8, 5 está inadimplente. Sim. Então, você pega... O que você está mostrando para a população? O que você está mostrando? Está apresentando o resultado da sua pesquisa. Nós não temos educação financeira. Nós não sabemos mexer com o nosso dinheiro. Nós temos o problema emocional de querer comprar tudo antes de ganhar. De ter o dinheiro. Você entendeu? Se você tem condições de guardar para comprar um carro, qual o problema de você ficar 2 anos guardando para comprar esse carro e não ter dívida? Mas o brasileiro quer para amanhã. Para ontem. Para ontem. Ou para amanhã, para ficar o resto de 2 anos, 3 anos pagando uma dívida. Que ele não sabe nem se ele vai estar empregado. Ou ele não sabe nem se ele vai ter dinheiro para pagar. Nossa, é assunto que não acaba mais, sim, né? É muita coisa, você entendeu? Nós temos um problema muito grande no Brasil, de pessoas que não têm o conhecimento de usar o dinheiro da melhor forma.
E por isso aqui, né, hoje, trazendo você para um pouquinho esclarecer, Sim. Nós vamos deixar a roda financeira, para depois também quem quiser baixar, enfim. Exato. Vamos deixar também os seus contatos, se de repente alguém quiser, né, saber alguma coisa a mais. E para a gente finalizar, o que você deixaria como uma regra mesmo para iniciar hoje, agora, finalizando aqui, o que a pessoa que está nos assistindo pode começar? Independente de quanto ela ganhe e do que ela faça, né? A primeira coisa que ela tem que fazer é criar um papel, uma folha de sulfite, um caderno, se souber mexer no Excel, no computador, monte uma planilha onde você consegue relacionar todas as suas despesas. Todas que eu digo são todas. Não é para cá falar assim, mas eu gasto R$20 por semana com um salgadinho, com um refrigerante. Não importa, todas. Só assim você vai saber exatamente quanto você gasta por mês. E tudo aquilo que você recebe. Tá? Tudo que você gera de dinheiro para você. Não importa se é uma renda extra, não importa se é seu salário, não importa se é o seu prolabore na sua empresa, não importa se é o lucro que você está distribuindo do seu empreendimento. Gere todas essas informações, num papel, numa planilha, onde for, onde fica mais fácil para você. E veja depois quanto lhe sobra ou quanto lhe falta. Se faltar, aplica as 3 regrinhas: reduzir, substituir, cortar. Mesmo assim, você ainda está recebendo menos, está gerando menos renda do que você gasta, repassa novamente ou procure uma renda extra. Para que você não fique com falta de dinheiro no final do mês. Para que você tenha que recorrer a usar o cheque especial ou a usar o cartão de crédito. Porque o hábito do brasileiro é achar que o cartão de crédito e o cheque especial é renda dele. Não é. São formas de pagamento. Formas de pagamento não é renda. Tá? Pedaço de plástico, ele é uma forma de pagamento. Ele não é a sua renda. Não misture aquele valor com o que você gera de receita no seu dia a dia, no seu mês. Esse é o grande mal do brasileiro. Senão é mais um problema. Senão é mais um problema que você vai ter. É onde aparecem mais dívidas. Então primeiro relacione tudo que você gasta, não importa onde seja. Pô, Sérgio, mas eu gastei R$2 numa garrafa de água. Não importa. De garrafa de água em garrafa de água, você gasta no mínimo R$60 no mês. Entendeu? Olha a sua fatura do cartão de crédito. O verso. De repente ali está um programa que você comprou que você não usa, está um Spotify que você não ouve música, está um Disney+, está um Amazon Prime, está um Netflix, está um HBO que você não assiste e está pagando. E mesmo que assista, de repente nesse momento vai ter que dar... Você vai ter que reduzir, aí fica assistindo cortar. Aqui a gente, exatamente. Né? Então são essas despesinhas que você tem que no final do mês te levou R$500, R$600, e você fala assim, nossa, não sobra dinheiro para eu investir. Nem percebe, né? Se eu investir, não vai sobrar dinheiro para pagar minhas contas. Então, o básico do básico, gente, anotem os valores que vocês gastam todo mês. E é um processo, né? Que também não é do dia para noite. Não é do dia para noite. E daí a gente desiste, né? Exatamente. Ai, nossa, já fiz uma vez, não deu certo, né? Aí vamos, depois ver. Isso aí não vai dar certo mesmo. Exatamente. Então é onde já procrastina, já desiste. É como tirar... Isso não é para mim. Vou organizar o guarda-roupa, já quero descer tudo de uma vez. Sim. Vai desistir. Exatamente. Porque não vai dar conta, né? Exatamente. É bem isso. É bem isso daí. Então, a dica que eu dou, primeiro anote todas as suas despesas, depois veja quanto você gera de receita. Um menos o outro. Faltou ou sobrou? E aí vai, né? Faltou. Vamos reduzir, vamos substituir, vamos cortar. Sobrou. Quanto sobrou? É o suficiente para você poder comprar uma coisa que você está necessitando? É suficiente para que você possa investir um valor a mais por mês? Se você chegou nessa situação, maravilha. Já está Agora, um passo se você a mais, chegou nessa situação e a hora que você bateu o olho e falou assim, nossa, eu ganho 3 e estou gastando 4... Aí vai te dar desespero. Aí você vai falar assim, nossa, mas será que se eu cortar, de eu fazer 4 unhas no mês, cortar para uma só, essas 3 não vai ficar me faltando?
Não sei, é você quem sabe. Não tem como, né? Daí cada pessoa, cada família... Cada pessoa sabe aquilo que ela necessita, cada família sabe aquilo que é necessário. Às vezes o que não é necessário para mim, é necessário para você. E aquilo que às vezes é necessário para você, para mim, não faz relevância nenhuma. Sim. Você entendeu? Então, é nesse ponto que a pessoa tem que olhar. E o ponto é dar o start. Exatamente. Tem que começar. Tem que começar. Tem que começar. Se você não começa, não adianta. Se você falar, vou deixar para o mês que vem. Não. Estamos no meio do ano, agora vamos lá, só tem mais... Ou tipo assim, olha, entramos no metade do mês de julho. Maravilha, começa dia 1º de agosto. Pegue todas as suas despesas que você teve em julho. Tome por base. Aí a gente vem um mês anterior? Um mês anterior, 2 meses anterior, para tirar uma média, 3 meses. Né? Então, tipo assim, eu estou gastando de mercado R$800 por mês. Ok, então a minha média de mercado é R$800. Porque muito provável agora férias. Então, o gasto de supermercado, né, vai ser maior, energia, água, as crianças em casa, muito provável vai ter essa diferencinha para outros meses, né? Aí é que tá. Se você vem com esse acompanhamento, você sabe que no mês de julho você vai ter um gasto maior. Então, você já começa a vir com um gasto menor nos meses anteriores, para que você sobre dinheiro no mês de julho. Para aquele cineminha, aquela pipoca. Exato. Isso pode acontecer de agora até dezembro, né? Até dezembro. Que a gente sabe também porque que dezembro fim de ano, né? Vem a festa de final de ano, vem o presente dos filhos, vem o presente do marido, da esposa, de amigos, o amigo secreto da empresa, enfim. Depois você já começa o ano com material escolar, com IPVA, com IPTU. Se você não se organizar durante o ano, quando chegar no mês de janeiro, o que vai acontecer com você? Já está desistindo de tudo. Você já está desistindo de tudo, exatamente. Porque você fala, mas de novo. Nem acabou o ano, já começa de novo IPTU, IPVA, seguro de carro, licença de carro. Ou seja, tudo é uma questão de... organização. Maravilha. E aqui nós vamos deixar, né, para os telespectadores, a roda financeira, os contatos do Sérgio, para quem quiser, de repente, tirar dúvida. Sim. Aqui também, no chat, pode deixar suas dúvidas, que a gente vai respondendo na medida do possível. Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigada, Sérgio. Malu, eu que agradeço essa oportunidade de trazer um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas, né? É um assunto que eu gosto muito, é uma coisa que é apaixonante para mim, porque o meu intuito, na verdade, é ajudar pessoas. Então, esse é o momento que eu estou tendo de poder estar falando com mais pessoas e ajudar mais pessoas com as minhas dicas. Maravilha, muito obrigada. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!